Meus amados irmãos, Cristologia, doutrina de Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Colossenses, ele estava muito ocupado em rebater uma heresia. Colossos não era uma cidade importante. Colossos certamente era a cidade menos relevante do ponto de vista político, social e econômico, dentre as cidades que receberam cartas de Paulo. Colossos tinha sido importante porque ficava na rota comercial de Éfeso, que era mais significativa que ela na região. Mas depois a rota comercial mudou para Laodiceia e Hierápolis e Colossos perdeu o seu vigor, a sua pujança. Tinha sido uma cidade gloriosa e na época do apóstolo Paulo era uma cidade que não tinha grande glória ou poder. Mas ali surgiu um problema, uma heresia, e o apóstolo Paulo precisava rebater, refutar, aniquilar aquele falso ensino. E basicamente, em razão de uma mistura de superstições, porque ali era a região da Frígia, e eles eram, os frígios, supersticiosos. E havia uma mistura com o legalismo judaico, o ascetismo, e em Colossenses Paulo fala daquela regra, não toques, não proves, não manuseis, e queriam guardar sábado, lua nova, meses, dias e anos, semelhantemente ao que aconteceria com as igrejas da Galácia. Um legalismo judaizante, um ascetismo, aquela história de não crer em Cristo, mas sim nas práticas de oração, de jejum, como se elas fossem mediadoras da salvação. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Essas práticas podem ser importantes, mas não substituem a pessoa de Jesus. Então havia ali um legalismo, e eles misturavam com crendices populares, e o gnosticismo era embrionário. Gnosticismo que vai crescer no segundo, no terceiro século, e perseguir a igreja até hoje, com outros nomes. E basicamente a crença daqueles irmãos num gnosticismo ainda incipiente, ainda nas suas origens, ensinava que Deus não pode ter contato com a matéria, porque o mundo superior é o mundo das ideias, é o mundo ideal, é o mundo do espírito, e as coisas terrenais, as coisas materiais são inferiores, então Deus não poderia jamais encarnar. Com o passar do tempo, criou-se o docetismo, a ideia de que Jesus não veio em carne, mas ele parecia estar em carne, justamente pela premissa equivocada de que Deus não poderia ter contato com a matéria. Deus não tem contato com o pecado, mas foi ele quem criou a matéria. Também o adocionismo, uma heresia segundo a qual Jesus era um homem comum que foi adotado no batismo no Rio Jordão e abandonado na cruz. Ele teria sido adotado por Deus, mas o docetismo e o adocionismo surgem a posteriori, surgem depois. Essa heresia em Colossos estava no seu início, e o apóstolo Paulo rebateu liminarmente. E eles começaram a pensar que entre Deus e os homens existem tronos, dominações, principados, potestades que seriam intermediários, e Jesus seria apenas uma dessas potências. Então, Jesus não tinha a preeminência naqueles corações. Ele não enchia o pleroma, ou seja, a plenitude do universo. Não estaria ele acima de tronos, dominações, principados e potestades. Ele seria uma das infinitas emanações ou fluidos de Deus. Paulo não tinha ido a Colossos. Epáfras, provavelmente, como temos evidências internas da carta, foi quem plantou a igreja, mas Paulo não se fez de rogado, ele rebateu logo aquela heresia. E quando nós lemos Colossenses 1, de 13 a 20, ou o seu contexto imediato também, precisamos comparar com Efésios 1, de 3 a 14. São textos gêmeos, são textos siameses que precisam ser lidos e estudados conjuntamente.